Fala, gente, tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre reforços. O Inter vai à Europa para buscar 2 reforços. E eu te trago detalhes aqui também falando sobre a entrevista de José Olavo Bisol para alguns veículos de comunicação. Quero trazer 2 assuntos importantes aqui, referente a um titular e uma contratação polêmica feita nessa temporada. Antes, não esquece, vai deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube, tá certo? Então, vai lá, deixa o like, é importante demais, se inscreve, cara. Se inscreve pra gente poder chegar logo a 8 mil inscritos aqui no canal, fechou? A gente não vai enrolar, a gente vai direto ao ponto, mas começando falando sobre o assunto de José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, que concedeu uma entrevista tanto para a GZH quanto também para a Rádio Bandeirantes. Eu queria pontuar aqui primeiro a situação envolvendo a entrevista dele para a Rádio Bandeirantes, tá? Porque o Bisol falou sobre a contratação polêmica do Kaique Rocha. O Kaique Rocha, vocês vão lembrar, ele chega no momento que sim, o Inter precisava de zagueiros, mas que já tinha tido uma passagem, né, que não tinha agradado o torcedor. Ele não tinha ido bem com a camisa do Inter. E mais do que isso, ele sai do Inter, chega a jogar no Atlético Paranaense, é rebaixado com o Atlético Paranaense, onde a torcida não gosta dele, né? Entende que ele também foi um dos culpados pelo rebaixamento do CAP, tá? E aí o José Olavo Bisol tentou explicar a contratação do Kaique Rocha. Falou que era uma necessidade, que o Inter precisava de zagueiros naquele momento e se viu a oportunidade de mercado ali no Kaique, que não ficaria no Atlético Paranaense, é um cara jovem e que ficaria livre no mercado. Com isso, o Inter viu uma oportunidade e trouxe ele. Só que o Bisol explica, cara, foi uma decisão da comissão técnica utilizar pouco ele nessa temporada. O Kaique Rocha, ele atua em uma só partida, tá? Ele atua em uma só partida no ano. Não vou lembrar contra quem, mas ele joga em torno ali de 14, 15 minutos. Muito pouco. Mas essa é a amostragem que a gente tem do Kaique Rocha com a camisa do Inter. Cara, que não tá contente, né? Se pintar uma oferta que também pague o salário do Kaique Rocha, provavelmente ele possa deixar o clube, né? Mesmo com a saída do Rohel, né? Que voltou pro Hertha Berlin, não teve o contrato de empréstimo renovado, o Inter enxerga que daqui a pouco mais. Bom, se chegar uma proposta pelo salário do Kaique, deixa ele sair, deixa ele ganhar minutagem, deixa ele ser feliz. Mas hoje não tem nada de concreto. O Casapia, esses dias, lá de Portugal, chegou no Inter, perguntou sobre valores, e o valor era muito alto, né? Era um valor que o Inter não conseguia, que o Casapia, na verdade, não conseguiria pagar ao Inter. E por conta disso, o Kaique Rocha acabou permanecendo em Porto Alegre, pelo menos até vir uma oferta de fato e que contrate esse jogador, tá? Outra situação envolvendo o Alan Patrick, porque a gente, né, teve há pouco tempo atrás o André Cury admitindo que tinham novamente sondagens da MLS em cima do Alan Patrick. Só que o José Olavo Bisol deixou muito claro nessa entrevista agora sim para a GZH sobre a situação do Alan Patrick, que é um cara que tem contrato com o Inter, mais do que isso, tá? A informação que a gente tem é que tem metas estipuladas no contrato que fazem com que ele seja renovado automaticamente do final do ano que vem até pelo menos 2027. Só que, num contato que a gente teve, e ele é bem, já foi aberto, lá em Santa Catarina, no jogo contra o Maracanã, o André Cury ele visitou o hotel do Inter. E aí, conversando ali com a gente e tudo mais, ele relatou uma situação importante. Cara, jogador como o Alan Patrick a gente não trata assim. Não é a cláusula no contrato de renovação automática com que faz com que, bom, não, perfeito, senta nesse contrato, tá tudo certo. O André Cury deixou bem claro. O Alan Patrick tu tem que tratar de outra maneira. É o camisa 10, é o capitão da equipe, esse tu senta, conversa, aí eu acho que também é uma questão de valorização salarial que vai fazer com que ele renove esse contrato. Não daqui a pouco só até 2027, mas um contrato até mais longo, 2028, 2029, já prevendo uma aposentadoria do Alan Patrick com a camisa do Inter, tá? Mas o Bisol deixou bem claro, estamos tranquilos, vão ter especulações em cima desse jogador, porque a gente conhece o André Cury, né? Todo mundo tá careca de saber como é que ele funciona. Mas essa é a situação também do Alampa e que chamou a atenção nessa conversa que ele teve com o GZH. Agora, partindo para o assunto principal aqui do vídeo, tá? Os 2 reforços que o Inter está buscando na Europa, né? Ontem o Vaguinha trouxe a informação de que o Inter estava na Europa, né? Que um dirigente do Inter estava na Europa em busca de reforços para reforçar o elenco, com peças que ninguém estava imaginando. E essa situação, de fato, né, confirmado, o Felipe D'Alegrave está por lá. O Inter trata oficialmente essa situação do Felipe de estar fora do país, né? Não querendo
trazer para o lado de reforços, mas sim que o Inter está cuidando negócios que interessam ao Inter fora do Brasil. Por exemplo, a situação do Johnny. Né, tá encaminhada a venda dele saindo do Betis, indo para o Atlético de Madrid. O Inter ganha mais ou menos 30 milhões pelo 20% da plusvalia e tem mais uma porcentagem que vai dar, parece, mais 10 milhões de reais pela questão de ser o clube formador do Johnny, tá? Isso então vai entrar mais de, ou pelo menos ali, 40 milhões de reais nos cofres por conta dessa venda. O Inter diz que são por situações como a do Johnny, mas a informação do Cristiano Silva, lá da Rádio Guaíba, que eu consegui confirmar é: o Inter busca 2 reforços, volante e um ponta direita. Esses são os reforços buscados neste momento pela direção fora do país. Um jogador, por exemplo, que em várias janelas, e o Bisol deixou claro nas entrevistas que ele deu para a galera, acho que foi até na Bahia, falando sobre jogadores que foram monitorados pela gente, eles continuam no radar. O nome que tem contrato, por exemplo, até 2026 lá na Itália é o do Hernani. É um jogador velho, conhecido, todo mundo tá careca de saber que o Inter tem um apreço por esse jogador. Daqui a pouco pode ser um nome. Outro jogador também que ficou na mira do Inter, ficou muito próximo de esse reforço, acabou não acontecendo, Léo Scienza, né? Jogador que joga no Heidenheim da Alemanha, era outro nome também, né? Que esteve muito próximo e por algumas circunstâncias acabou não desembarcando em Porto Alegre. Então a gente tem que ficar atento a esses nomes que ali atrás foram especulados e que negociaram com o Inter e por algum motivo, né? Detalhe, ele acabou não desembarcando. O Inter já fez dessas, de um jogador que estava a detalhes, não fechou numa janela, lá na outra, o Inter foi lá e conseguiu captar esse jogador e trazer para o Beira-Rio. Pode ser a situação desses jogadores, mas podem ser nomes também fora dessa caixinha, que eu acho um pouco difícil, sendo bem verdadeiro com vocês. O Inter, nesse sentido, ele dá para se dizer que ele é bem previsível, né? Nesse modus operandi da direção do Inter. Mas são nomes. Outro nome também, né, que acabou de sendo especulado agora no futebol brasileiro, do TT. Esse eu acho um pouco mais difícil, né, mas é outro jogador, tá lá no Panathinaikos, foi bem no Panathinaikos, deu uma entrevista recente pro Gamba também falando que tava feliz e que os caras, né, deram uma moral absurda lá para ele, então acho difícil também a saída. Mas, por exemplo, o Corinthians estava sondando a situação desse jogador. Então, cara, são 2 reforços que estão sendo buscados na Europa, não são jogadores no futebol brasileiro, talvez jogadores nem que estejam livres no mercado e que o Inter está de olho, está lá na Europa para poder fazer um contato direto, olho no olho, e aí sim conseguir fechar. Quem não tem dinheiro precisa, né, e precisa ter jogo de cintura para conseguir, né, mostrar um projeto pro cara e contratar ele de uma outra maneira. Se não for pela grana, tem que ser pelo projeto. Tem que fazer o olhinho do cara brilhar e aí sim ele fechar com o Colorado. Fechou, gente? Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal. Bota aqui nos comentários também, galera, eu sei que vocês curtem isso. Nome de jogadores que estão na Europa, que vocês enxergam como possibilidade daqui a pouco do Inter fazer um movimento. Quem sabe não seja esse jogador que tu tá imaginando aí que possa estar na mira da direção do Inter. Por exemplo, na mira do Felipe Dallegrave. Esse é o dirigente que está na Europa e está buscando esses reforços. Fechou? Beijo, like, se inscreve. Se tiver mais informação ali pelas 22 a gente volta com o vídeo. Se não, esse é o nosso resumão do dia com essa baita informação. Fechou? Tchau. Falou!